Atenção, família! Sejam bem-vindos ao programa da Madrinha na Rede TV, tá? Simplesmente o melhor que tá tendo. Deu meia-noite com a madrinha e o coro tá comendo. Meia-noite com a madrinha, o coro tá comendo. Arte, amor e esperança e os sonhos acontecendo. E eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. E eu tô vendo, tô vendo os sonhos acontecendo. E eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. E eu tô vendo. Bom dia pra quem? Bom dia e boa noite pra quem? Boa noite. Inicia agora na TV com a madrinha Ana Paula. Programa dessa semana, voltamos com força total. E é lógico que eu precisava fazer um especial do Método CIS. Tivemos uma conversa muito bacana com o Paulo Vieira e Camila Vieira, com exclusividade. Paulo Vieira é o mentor dos mentores, né? Eu falo assim que é o mentor do mundo inteiro, né? O Método CIS já está em 83 países, não é isso? Na verdade, já passamos de 120 países que teve o Método CIS. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é o Método CIS? O Método CIS é uma imersão poderosíssima de 60 horas, completamente científica. Tem duas finalidades: conferir ao participante inteligência emocional, uma profunda, não é explicar o que é inteligência emocional, mas conceder inteligência emocional a essa pessoa, como também reprogramar crenças que fazem ela procrastinar, que fazem ela adiar seus planos, que trazem medo, que trazem autossabotagem. Então essa dualidade, inteligência emocional e reprogramação de crenças profundas. Aqui a gente vive 3 dias de curso e 3 dias de cursos intensos, né? O Paulo, ele vai ali passando do horário, isso para mudar o nosso sistema mesmo. O que você acredita, Paulo, e o que faz sentido? O que uma pessoa que participa do Método CIS sai daqui? Olha, é uma nova consciência, é uma nova versão. É como se ela trouxesse uma nova versão dela mesma, uma versão mais proativa, mais produtiva, mais forte, mais feliz, mais ativa, mais atuante, mais ousada, que não procrastina, que não se sabota, foco nos objetivos. É uma outra pessoa. Era isso que eu ia falar, a pessoa sai daqui uma outra pessoa, você sai transformado. E eu vou te entrevistar. Que gostoso! Você já fez o Método CIS? 4 vezes. E o que é que mudou na sua vida? Eu parei de fumar, eu parei de procrastinar. E eu falo que toda vez que o Método CIS vem para a minha vida é um momento que eu vou mudando a chave, porque a gente tem uma situação que a gente vai voltando para a programação antiga, e daí eu falo assim, não, eu preciso reviver isso, porque para fazer um ano melhor na minha vida. Então é isso, como é que é parar de fumar, mudar o ciclo, os relacionamentos sociais? É o que nós fazemos aqui, mudança de vida, mudança de financeira, mudança de saúde. Aqui na minha frente é uma moça que perdeu 110 quilos, do lado tem um que perdeu 60 quilos, e aí vai. Olha, e o nosso programa é um programa muito especial, que a gente acompanha os meninos, principalmente os influencers, né? E aqui tem o Gordão da XJ, hein, Gordão? Eu vou acompanhar esse ano inteiro, porque muita gente tentou fazer ele emagrecer, e eu tenho certeza que ele vai virar essa chave com você. Eu tenho certeza. Se ele seguir a jornada Febracis, tem gente, uma moça, que ela perdeu 110 quilos, 110, o outro do lado dela perdeu 60 quilos, pessoas saíram da depressão, passaram de fumar. Você viu o depoimento de pessoas que eram bandidas, traficantes, viciados em cocaína, hoje completamente socializados. Eu falo assim, né, Paulo? O método, ele mostra muita questão da sua responsabilidade. E eu vou falar assim, eu que vivo a maioria dos treinamentos, você é a única pessoa que fala na cara da gente assim, ó, a responsabilidade é sua. Até porque é o livro que eu escrevi, né? Poder da autorresponsabilidade. Você olhar pra sua vida e dizer, cara, se a minha vida tá boa, é mérito meu. Se ela não tá boa, é mérito meu. Então quem tem que mudar sou eu. Eu não tenho que esperar a mudança do governo, da família, do marido, da esposa. Quem tem que mudar sou eu. Se as coisas não estão boas, cabe a mim buscar essa mudança. Agora vamos falar de coisa muito especial, que você trabalha muito isso, que é o poder e o empoderamento feminino. A gente está entrando no mês o mês das mulheres. Que livro você recomendaria pro pai lá, pro esposo, comprar para a esposa? Olha, a minha esposa hoje acho que é a maior escritora do Brasil, a Camila Vieira. E qualquer livro, frutos dela, o último livro dela é Gerando Novos Frutos. É algo extraordinário, é a história dela de uma transformação de vida, né? Nós quase nos separamos, e nessa quase separação, ela entrou numa jornada de mudança linda, profunda, e esse livro, Gerando Novos Frutos, fala dessa mudança, da transformação dela. Então vamos gerar novos frutos. E agora sim, você mudou a rede social e faz muito sentido para as pessoas. Vamos explicar o que é a família conservadora, Paula? Eu não sei se a minha definição é a definição que as pessoas têm lá fora, né? Mas é a definição mais correta que a gente tem que ter. Para mim é eu ter o direito
de manter as minhas tradições. Eu não condeno nenhuma família, nenhum tipo de família. Eu vivo com todas as pessoas, com as suas diferenças, amo todas elas, respeito da maneira que elas são. E tudo que eu peço é, respeite a minha família, respeite a minha fé, respeite a forma que eu amo viver. E cada um vive da sua maneira. Então, a minha família, eu, a minha esposa, meus filhos. Minha esposa casou com um rapaz lindo, ela é linda, maravilhosa, nos amamos. Queremos viver, ter a liberdade de ser quem nós somos. E dando a liberdade para todas as pessoas viverem como elas são. Nos aceitando, nos respeitando, nos amando nas nossas diferenças. É tudo que eu peço. Mas infelizmente hoje tem tantas pessoas que combatem a família tradicional, que ameaçam, que odeiam a família tradicional. E tudo que eu peço é, deixa eu viver como eu amo, como eu gosto de ser. Deixa nós vivermos do nosso jeito e eu deixo vocês viverem do seu jeito. E nós podemos nos respeitar e amar nas nossas diferenças. É tudo que eu peço. Com certeza, vou deixar o Paulo aqui descansar um pouquinho, porque a jornada vai ser grande, que até 2 horas da manhã nós estamos aqui. E nós temos uma surpresa para o último dia, que vai ser mais do que especial. O importante é que tem 8.000 pessoas aqui e que ama a sua família, né? Porque pra estar aqui tem que amar muito a família e transformar isso com a jornada do tempo, né? É isso, é amar a família, amar as pessoas, amar a vida. Então vamos amar a vida e vou deixar o Paulo. Muito obrigada. Viu? Valeu. Hoje a gente está aqui com a Camila Vieira, que assim, foram 2 dias maravilhosos. Iniciou ontem e hoje uma manhã perfeita. Camila, obrigado por tudo que você está entregando para todas as mulheres. Amém, obrigada, uma alegria, uma honra. Prazer em estar aqui com você. Camila, quando a gente pensa em casamento e a questão do salvar o casamento, ontem você foi muito, eu vou dizer radical, tá bom, com todas as mulheres, mostrando tudo que você viveu e a gente leva para casa dizendo assim, caramba, se ela passou por isso, eu tô sendo muito egoísta de achar diferente, né? Quando você sobe no palco, você acredita que cada mulher aqui consegue salvar o seu casamento também? Primeiro vamos explicar o que é salvar o casamento. Vamos dar um passo antes. Muitas pessoas, elas têm referências tão ruins sobre casamento, elas vieram de lares tão disfuncionais, elas viram casamentos tão infelizes ou tão medíocres, tão sem amor, sem respeito, sem honra, sem fidelidade, sem admiração, sem toque, sem carinho, que a gente vai para nossa vida acreditando que casamento é isso. Então, antes de olhar para o casamento, muitas pessoas nem sabem que precisam transformar os seus casamentos, porque tem referências muito ruins sobre casamento. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer, que cada um tem que ser capaz de olhar para si e perguntar, é isso mesmo que eu entendo que Deus criou o casamento, foi para isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda é que casamento, ele não tem alma. Casamento não tem CPF ou RG, né? Casamento nada mais é do que 2 pessoas que decidiram dividir uma vida juntos, que tem que estar olhando na mesma direção e que quando as coisas estão desalinhadas dentro de mim e dentro do outro, é difícil essa conexão funcionar. Então, quando eu digo que salvar um casamento não é sobre o casamento, é sobre uma mulher e um homem que decidem viver uma jornada de se conectar consigo mesmo, entender o que é que em si está quebrado, faltando, fora do lugar, o que é que está errado nas suas emoções, no seu caráter, na sua forma de ver a sua vida, que o seu relacionamento está pagando a conta pelo que está errado. Então, e sim, eu acredito. Eu tinha uma data para assinar o meu divórcio. Eu era uma mulher completamente inconsciente dos meus comportamentos de desonra, de desrespeito, de submissão. Eu era uma mulher de altíssima performance em muitas coisas da minha vida e eu coloquei uma máscara, sabe, minha amiga, de mulher perfeita. Então, quando meu marido vinha me dar um feedback, vinha me exortar ou falar como ele se sentia, por mais que ele falasse com respeito, quando ele se sentia, aquela crítica me machucava, porque a minha criança foi muito criticada, e eu dizia assim, quem é ele para estar me criticando? Aí eu vinha com meu checklist de virtudes, eu dizia, mas olha, você está falando disso, olha a mãe que eu sou, olha a sócia que eu sou, olha a mulher nisso, e eu ignorava o feedback, e consequentemente eu não aprendi e não mudava, ao ponto de quase ter pedido o divórcio. E eu sim acredito que todas as pessoas, elas podem escrever uma nova história, não só para o casamento, para a vida financeira, para a vida emocional, para a tua saúde, para a tua conexão com Deus. Basta ela querer, primeiro, decidir que o que ela vive é uma disfunção. Segundo, ela se submeter a uma jornada de transformação do seu caráter. Quando a gente pensa no mundo que a gente está vivendo hoje, e as pessoas acabam ditando regra para mostrar para a mulher que aquela postura, eu vou até usar o termo e pode ser errado, e o público me corrige, que a gente quer ser machista, né? Ou a feminista. Não, o homem não manda em mim e isso acaba atrapalhando o relacionamento. Vamos explicar para a mulher lá de casa da onde começou isso e assim, o que ela pode pensar e cair uma fichinha, como muitas mulheres aqui. São 8.000 pessoas, ao torno aí, muitas pessoas no Brasil inteira, que caiu uma ficha. Que ficha que tem que cair? A primeira ficha que tem que cair é que a história do seu pai e da sua mãe não tem que ser a sua história.
Segundo, é que nós viemos de uma geração, eu vou falar de mim, talvez de você também, onde eu fui doutrinada. E talvez você que esteja nos assistindo também, tá? Eu cresci ouvindo, homem não pode mandar em você. Você precisa ser independente financeiramente. Se você não ganhar dinheiro e não for independente, nunca vão te respeitar. Você não pode nunca estar debaixo da ordem de um homem. Então nós fomos doutrinadas a sermos insubmissas e desrespeitosas, a desonrar os nossos maridos. Só que não é sobre ser marido ou sobre ser submisso ou não, é sobre honrar uma aliança, é sobre honrar uma liderança, é sobre honrar uma coluna dentro da sua casa. E nós, sem percebermos, não só destruímos o casamento, passamos isso para a próxima geração, como sofremos, porque nenhuma mulher quer estar nesse lugar de competição. Nenhuma lugar. Você fala até hoje, porque você foi doutrinada, você não entendeu que esse lugar é disfuncional, não foi para esse lugar que nós fomos chamados, nós não fomos criadas para isso. Nós fomos criadas para caminhar do lado como auxiliadora idônea, como alguém que divide a missão, que divide a habilidade. Deus te deu talentos únicos, te deu poder sobre muitas coisas e complementar o poder do homem. Só que esse lugar de competição tem destruído a tua casa, o teu casamento, as tuas emoções te feito adoecer e colocou um fardo pesado nas costas das mulheres, hein, amiga? Pesado. Pesado, tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo sozinha, tem que pagar a conta, tem que ser mãe, tem que ser funcionária, tem que ser empresária, tem que estar bonita, tem que estar cheirosa, tem que estar feliz. E ainda o pior, não pode nem amar e honrar o homem que você ama. Que peso Então ruim. tem que respeitar o marido, né? Nunca. Na verdade, tem que destruir ele com as próprias mãos. Perfeito. Você está vivendo, a sua filha acabou de casar, né? Então, um tempinho aí. Tem quase 2 aninhos de casada. Como é para você, você acompanha a sua filha assim há muito tempo, e quando entra no lado de ser mulher, como é para você mudar essa fase e passando isso para o método CIS? Existiu essa chave para você? Existiu. Eu disse que foi o segundo cordão umbilical cortado. Você não tem filha casada ainda, você é muito jovem. Eu? 45? 45? Mas não tem filha casada Não, ainda? não tenho, não. E Mas muda uma chave. muda uma chave. Eu lembro que eu sou apaixonada pelo meu genro, ele é um presente de Deus, ele é tudo aquilo que nós profetizamos, declarando sobre a vida da nossa filha. Então, eu tinha muita paz, eu tinha muita alegria, eu amo a família do meu genro, então para mim é uma família que nós nos conectamos e que virou uma extensão da nossa família. Mas o dia em que eu vi a minha filha vestida de noiva, entrando no carro para a lua de mel e sabendo que quando ela voltasse, não voltava para a nossa casa, eu lembro que eu fui para o quarto do hotel e eu olhei para o Paulo e disse assim, amor, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo dar nome ao meu sentimento. Porque ao mesmo tempo que eu estou absurdamente feliz e grata a Deus por tudo que nós estamos vivendo, eu não sei de significar, porque agora eu preciso encontrar o meu papel de mãe na vida dela. Porque agora eu continuo sendo mãe, mas eu não sou mais ao mesmo papel de mãe na vida dela. Eu agora tenho que entender que eu tenho que encontrar o meu espaço sem invadir o novo tempo dela. Porque agora, como diz a palavra de Deus, agora ela e o marido dela são uma só carne e formaram uma nova família. Eu acho que Deus ouviu minha oração. Eles têm 2 No seu anos de treinamento casados. mudou assim? Eu acho que na maturidade, né? Na minha forma de olhar para a mulher, entendendo que nós temos muitas versões e muitas facetas. Cada fase que nós vencemos na nossa vida nos dá autoridade para ensinar, né? Então hoje eu tenho autoridade a ensinar mulheres que dizem, ei, não invade o espaço da tua filha. É isso, né? Ela agora casou. Não vai na casa dela sem ser convidada. Não fica ligando. Ela tá namorando com o marido dela e você fica ligando. Tá fazendo o quê? Ei, ela agora tem a casa dela. Ela agora tem a vida dela. Se coloque como alguém que está pronta para servir, para ajudar, para amar. Seja uma companhia desejável para eles, não aquela mulher que fica se metendo na vida dela. Então eu acho que eu encontrei com muita tranquilidade esse lugar. Não foi natural, tá? Eu tive que intencionalmente dar nome ao meu sentimento e dizer assim, eu agora me ensina a ser essa mãe. Sábia nessa nova posição de filha. Perfeito. Então você aí de casa, ó, tem que saber o espaço de ser mãe, ser sogra Sem e... se meter na vida deles, tá? Sem Estou se aqui para ajudar. Vamos falar agora de um tema que eu perguntei para o Paulo, mas eu gostaria que você se posicionasse, porque tem muitas mulheres que assistem vocês, da família conservadora. O que seria uma família conservadora para vocês? E para passar para não ser uma família conservadora com dor, porque eu acho que essa semana a gente sentiu dor de ser uma família conservadora. Como é isso? E vamos explicar isso para o pessoal de casa? Gente, eu posso ser muito sincera? Quando diz assim, fala sobre uma família conservadora, para mim é um paradigma, porque para mim só existe família se for conservadora. Olha que louco. Eu não consigo pensar em família fora do que estão chamando de conservadorismo. Por quê? Porque para mim família, ela existe debaixo de um princípio. Um princípio que foi criado por Deus. Deus criou a família. Então assim, tô querendo criar adjetivos e rótulos pro que é único, pro que é pleno, pro que é inteiro. Não existe meia família, não existe família quebrada, não existe família... Não, família é família. Família carrega a plenitude daquilo que Deus pensou
para o homem, para a mulher, para os seus filhos, para os princípios, para a direção. É difícil para mim falar de família sem falar de conservadorismo. E eu não gosto de conservadorismo, eu gosto de falar de projeto de Deus para o homem e para a mulher, projeto de Deus para a sua criação, projeto de Deus para o ser humano na terra. Família para mim é a base de todas as coisas e o que mais me doeu é porque pelo orgulho que existia na minha alma, eu quase destruí a minha família com as minhas próprias mãos. Essa mulher tola, arrogante, prepotente, que competia com o marido, que dizia que o homem não mandava em mim, estava destruindo o que para mim tinha mais valor, que era a minha família. Eu não gosto do nome conservador, eu gosto de família sendo família, do jeito que Deus planejou. Uma família que vive debaixo da palavra de Deus, debaixo do princípio onde o homem é o sacerdote do lar, onde o homem protege e provê a sua casa, onde a mulher sim também provê a sua casa. A palavra de Deus define a mulher sábia como aquela que vai de longe e traz provisão para a sua casa. Ela sim pode trabalhar, ela sim pode ter funcionários, ela pode dar ordem aos seus funcionários, ela educa com amor, ela ensina com amor. O marido é honrado nas mesas, nas portas da cidade pela mulher que ela tem. Para mim isso é a família conservadora, é quando o homem e a mulher desempenham o seu papel nessa terra e os filhos se sentem seguros e protegidos nesse ambiente. Eu não consigo outro adjetivo, não. Para mim família é família, amiga. Vamos passar para o pessoal de casa, não sinta vergonha de ter uma família conservadora, porque é a base de tudo. Celebra e ensina com graça isso. Agora, o que veio no meu coração, tá? Não, você não me perguntou. O único lugar aonde uma sociedade é ameaçada é na família. E a família, de novo, do jeito de casamento, a família não tem CPF nem RG. A família é um conjunto de pessoas. E se eu quero proteger a família, eu preciso proteger a criança. Eu preciso proteger o coração da próxima geração. Porque eu e você já carregamos as marcas do erro dos nossos pais. E eles carregam a marca dos erros dos pais deles. Somos vítimas de outras vítimas, mas esse é o poder de um curso como esse. Onde eu olho para a minha história, sou capaz de perdoar, dar o significado certo, aprender a honrar pai e mãe e poder olhar para a próxima geração e dizer, eu não vou cometer com eles os mesmos erros. Eu vou usar minha boca para abençoar, vai ter abraço, vai ter toque, vai ter carinho, vai ter limite, vai ter não, vai ter padrão do certo e do errado, vai ter tempo dedicado. Eles não vão estar à mercê de si mesmo, eles vão ser protegidos e guardados. Então, se quer proteger a família, se quer criar uma família conservada, que eu e você possamos curar as nossas feridas emocionais para passar para os nossos filhos, que a vida deles vai ser diferente das nossas. Eu acho que essa é a minha maior missão no mundo, que a minha filha, que meus outros filhos sejam muito mais sábios e retos do que eu fui na minha vida. Perfeito, vou deixar ela, que ela acabou de sair do palco, precisa aqui dar atenção para todo mundo. Gostaria de te agradecer muito. Eu falo que é difícil, e agora eu vou me emocionar, não ser orgulhosa. E aqui a gente aprende assim, a não ser orgulhosa. E chegar em casa e olhar pro marido e falar, meu Deus, como eu sou orgulhosa, é difícil. Eu vou dar uma tarefa de casa para ela. Você vai chegar pro marido com esse olhinho emocionado e dizer, amor, deixa eu te pedir perdão. Te pedir perdão pelas vezes em que eu competi, pelas vezes que eu não te ouvi, que eu não soube calar, que eu fiz confusão. E eu falo para mim também, tá? Não é porque eu estou ensinando que eu não tenho que todo dia moer o meu orgulho. É só que só existe esse caminho, a gente tem que moer o orgulho, todo dia moer o orgulho, moer o orgulho. E nos aproximar um pouquinho, né? Existe uma ordem sobre a nossa vida, ser de mansos e humilde, como eu fui manso e humilde. Jesus veio só para ensinar isso. Eu falo assim, que o meu casamento ela já salvou, porque eu cheguei em casa hoje, eu não consegui pedir, tá? Eu vou confessar para você. E é que eu sabia disso. Mas a tarefa de casa é de hoje. Engoli. Eu falei assim, não, ela vai me munir mais, mas eu tenho certeza que eu vou pedir. Pede. Inaugura um novo tempo. Eu vou pedir. E aí você que tá ouvindo assim, mas o problema é o meu marido. Ei, se cala, Não, todo é mundo tem meu. um marido que merece. Na hora que você for transformada, acredite, a mágica vem para todos os ambientes da sua casa, inclusive pro seu casamento. O meu casamento ela já salvou e eu espero salvar o seu também, porque tem muito conteúdo dessa mulher maravilhosa na internet. E vou contar uma coisa, ela tem um curso só dela, só para mulheres, que ela faz o arrebento inteiro, né? Tem sim, amiga. Arrebatador. Na verdade, tem algumas coisas, muitas que, assim, alguns projetos específicos para mulheres, né? Tem a mentoria. Tem uma mentoria onde eu caminho ao vivo 52 semanas, um ano, 12 meses. Toda segunda-feira eu estou ao vivo num ambiente privado. Só meu e das minhas mentoradas, são 10 mil mulheres que caminham ao vivo comigo toda segunda-feira e têm visto uma verdadeira transformação, não só nos casamentos, mas na saúde, na vida financeira, nas emoções, na conexão com Deus. Mulheres estão rompendo espiritualmente e se conectando com a missão que elas carregam nessa terra, porque elas estão conseguindo vencer a crença de não merecimento, que paralisa tantas de vocês que estão nos ouvindo. E tem a Conferência Plenitude, que tem lotado ginásios ao redor do mundo, milhares de mulheres sendo transformadas, há redes, assim, lindo que Deus tem feito. Tem o Mulheres Experience, que é uma imersão poderosa, então tem muita coisa. Me segue nas redes sociais, vem pro YouTube, o YouTube está lotado de conteúdo gratuito para te conduzir nessa jornada. Eu digo que eu sei exatamente de onde Deus tem me tirado, então Ele me deu uma ordem, agora vai e abre a tua boca. Então é isso, segura aqui na minha mão e nós vamos juntas. Eu sou tratada e a gente é tratado juntos. E
todos nós. Obrigada. Um beijo, Deus te abençoe, tá? E eu pude contemplar isso. Eu aprendi a orar, porque eu não sabia. Eu já tinha pedido o Senhor me ensina a orar, me ensina a orar. E quando eu vi o pastor Samuel explicando, eu fui pro quarto imediato e aí eu comecei a ter aquela experiência. Tudo que é bom dura pouco, eu quis deixar um programa muito especial, porque esses dois juntos têm muito conteúdo, então eu quis dedicar o programa inteiro pelo Método CIS. Espero que você tenha absorvido um pouquinho, porque a madrinha absorveu muita coisa bacana pra vocês. Então, semana que vem você tem um encontro marcado comigo aqui na Rede TV.